Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 3, versículo 1 a 8. Hoje nós iremos começar o capítulo 3 de Romanos. Nesta primeira parte que nós vamos trabalhar hoje, Paulo continua tratando de um ponto interessante da relação dos judeus com o evangelho. Judeus com os oráculos de Deus, que é a forma que Paulo menciona nesta porção. Mas aqui Paulo está trabalhando agora um outro ponto que não trabalhou anteriormente. Paulo, no texto passado, no sermão passado, trabalhou contra o legalismo. Aqui Paulo trabalhará contra algo chamado antinomianismo. Nós vamos entender o que é isso e como isso tem relação conosco e com a nossa fé. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito, sobre todos os aspectos. Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador. E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te pedimos nesta noite, encarecidamente, tua misericórdia sobre nós. A tua palavra já foi cantada nessa noite, foi lida nessa noite. Oramos com base nela também, confessando os nossos pecados e adorando ao Senhor por meio da oração. Louvado seja o teu nome. Obrigado por nossa igreja. Obrigado por nossa comunidade. Obrigado por nossas crianças. Obrigado pela fé comum que o Senhor nos deu. Obrigado pelo culto cheio de tua graça. Obrigado pela tua presença. Te pedimos então nesta hora que o Senhor fale conosco por meio da pregação. O Senhor abra nossa mente, nosso coração, nossa vida para a glória do teu santo nome. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem sentar-se. Nesta porção, observamos o apóstolo Paulo respondendo ainda objeções de um certo judeu. Nós consideramos já desde o capítulo 2 que este certo judeu é uma hipótese levantada por Paulo, é como se fosse um interlocutor imaginário, e Paulo está discutindo com ele. Os irmãos se lembram disso, de que esta era uma técnica retórica comum no primeiro século da era cristã, na verdade, não dentro da igreja propriamente, mas num contexto romano, principalmente no contexto da oratória romana, que é dali onde surge basicamente o direito que nós temos hoje, né? Ou a oratória relacionada ao direito que nós temos hoje. Essa técnica era chamada de diatribe. Essa era uma forma de perguntas levantadas pelo orador e respondidas por ele mesmo, com base em supostas objeções ao seu discurso, ao seu ensino. Então,
aquele que discursava, fazia perguntas e ele mesmo respondia essas perguntas ao seu público, sejam eles ouvintes ou eles leitores de um texto como o da epístola do apóstolo Paulo. Nessa porção, Paulo responde, então, uma indagação ou várias indagações. Na verdade, há 3 indagações aqui. A primeira delas é um judeu dizendo, então, se Deus faz com que o gentio se torne como um judeu, ou coloca ele na aliança por meio não da circuncisão da carne, mas na circuncisão do coração, então não há vantagem em ser judeu. Essa era a primeira objeção. Não há vantagem em ser judeu, visto que não há diferença nenhuma se Deus pega um gentio e faz dele parte do povo da aliança. Se nós que temos a circuncisão não temos vantagem nenhuma, então de que adianta ser judeu? Essa era a primeira objeção levantada aqui e Paulo vai responder. A segunda objeção é, se Deus faz dessa forma, então ele quebra a sua promessa com o povo judeu, esquecendo-se do seu povo e da sua aliança. É a segunda objeção. E importantíssima questão que Paulo levanta aqui, preparando todo o solo teológico de Romanos para a doutrina da justificação pela fé. Se você tem acompanhado todas essas exposições, quando nós chegarmos na terceira parte do capítulo 3 de Romanos, você vai entender por que Paulo está tratando tanto dessa questão dos judeus e da lei. Porque para os judeus, a guarda da lei era basicamente suficiente para agradar a Deus e ser salvo, visto que eles já tinham recebido o símbolo ou selo sacramental na antiga aliança, que era a circuncisão. E Paulo vinha dizendo que não, a guarda da lei não salva vocês. O selo, a prática religiosa não salva vocês. Estar na aliança de Deus com Abraão, de modo nacional, não salva vocês. Então Paulo está desconstruindo toda e qualquer soberba judaica em relação à salvação. E por que ele faz isso? Para demonstrar que a salvação é pela graça somente. Porque na prática do pensamento judeu, a salvação de alguma forma era adquirida pela guarda da lei. Ainda que o mandamento fosse santo, justo e bom, a guarda desse mandamento, sem a transformação do coração, que é o que Paulo chama de circuncisão do coração, não pode salvar o homem. E aqui vai uma verdade. Você pode moralmente ser uma pessoa correta. Você pode ser honesto, pagar suas contas, ser fiel à sua família, ser fiel ao seu casamento. Você pode nunca ter enganado ninguém. Você pode nunca ter dito um nome feio na sua vida. Mas isso não salva você. Você pode ser muito educado, muito fofinho, limpinho, cheirosinho, bonitinho, arrumadinho. Isso não salva você. Isso não tem poder algum para garantir a sua salvação. Já viu aquela pessoa dizendo que é muito boa? Eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou tão bom. Não é? Você não é. Você pode expressar algum tipo de bondade em termos meramente horizontais, favorecendo as pessoas. Mas isso não tem poder algum para salvar a sua vida. A Bíblia chama isso de pano imundo, sujo. As suas boas obras sem Cristo não servem absolutamente para nada em relação à sua salvação. Então não é o que você faz, não é o que você promove que vai angariar para você salvação. E o que é que eu posso fazer, pastor, para ser salvo? Nada. Você não pode fazer nada. Só quem pode fazer é Cristo. E quando você responde, é porque Cristo já fez. Por isso nós dizemos sola gratia. Somente a graça pode salvar o homem. Por isso nós dizemos solo Christus. Somente Cristo pode salvar o homem. Por isso nós dizemos só deu glória, porque somente a Deus pertence a glória da salvação. Porque o homem não tem nenhuma glória. Porque se o homem pudesse salvar-se a si mesmo, a glória seria dele, não seria de Deus nem de Cristo, e nem seria pela graça. É sobre isso que Paulo está tratando. E o terceiro ponto aqui, que Paulo está respondendo, ou o terceiro questionamento é: Deus é injusto em castigar Israel?
Essa é uma injustiça? Se Deus está agindo, punindo Israel, então isso é uma injustiça. E Paulo precisava responder esse ponto aqui. Nós vamos aqui prosseguir no raciocínio de Paulo e chamo a atenção para os meus irmãos para uma observação que eu ainda não fiz em minhas exposições. Romanos, a parte de Apocalipse, é o texto mais difícil do Novo Testamento. Sem nenhuma sombra de dúvida. Um trabalho sério de interpretação e de exegese de Romanos vai mostrar isso. E nem apenas isso. Se a igreja observa atentamente o ensino de Romanos, através da exposição, vai compreender que é um texto riquíssimo, difícil e necessário para a igreja, para a compreensão do evangelho propriamente. Porque esse texto, em detalhes, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, nos mostra o que é a salvação e como ela se processa no coração daquele que é salvo. E como o evangelho atinge aquele que é chamado por Deus e eleito por Deus para a salvação eterna. Vamos olhar para o texto, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Essa é a pergunta do judeu, né? Ou qual a utilidade da circuncisão? Recapitulando, vimos domingo passado, circuncisão era uma marca, um corte feito no prepúcio do órgão genital masculino. Aquele era um selo na carne de que aquele homem estava em pacto com Deus. E toda a sua família, liderada por ele, estava debaixo desse pacto por causa deste selo. Este selo sofre uma transição, ele não existe mais no Novo Testamento. Daí não haver necessidade de circuncisão. No Novo Testamento, o sinal sacramental para a inserção no corpo de Cristo, de modo simbólico e evidente, é o batismo, não a circuncisão. Então, no Novo Testamento, tanto homens como mulheres recebem o batismo. Então, aqui, perdão, irmãos, no verso 2, Paulo responde à pergunta do judeu. Qual é a vantagem, qual é a utilidade da circuncisão? Paulo diz, muita. O judeu tem muita vantagem. E o judeu tem muita utilidade. Mas não porque, através da guarda da lei, ele se salva. E Paulo diz, tem muita sob todos os aspectos. E ele vai explicar. No mesmo verso, seguindo o texto, ele diz, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E aqui, para que a gente entenda o que ele está dizendo, precisa entender o que é oráculo, né? Senão a gente lê o texto porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. A gente só dá um aleluia, né? Aleluia, glória a Jesus. Mas o que é oráculo, né? Tem que entender o que é oráculo. Oráculo significa mensagem, palavra, revelação. O que é que Paulo está dizendo? Deus deu o Antigo Testamento aos judeus e por meio dos judeus. Isso é uma grande vantagem que o povo judeu tem sobre os gentios. Isso é uma grande bênção de Deus, somente isso, é uma grande bênção de Deus para os judeus. Porque a revelação vem primeiro aos judeus para sair daquela esfera israelita, para ir para os gentios. Então, principalmente isso é uma grande vantagem em ser judeu. No verso seguinte, verso 3, Paulo vai dizer aqui, observe. E daí? Se alguns não creram, isso aqui é o judeu perguntando agora, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Preste atenção. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Então, Deus deixará de ser fiel porque alguns judeus não creram? Essa é a pergunta. Paulo vai responder. De maneira nenhuma. Então, será que Paulo está dizendo aqui que todo judeu vai ser salvo mesmo que não crê? Não pode ser isso. Não pode ser porque ele vai estar ensinando até o final da epístola a salvação pela graça. Então, nós precisamos observar com cautela. Veja o que ele diz. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras
e venhas a vencer quando fores julgado. Quem será justificado? Por suas palavras. E quem aqui vem vencer quando for julgado? Deus, não o homem. Deus é justificado diante do pecado do povo hebreu. Deus vence quando ele é julgado. Por quê? Porque Deus é verdadeiro e o homem é sempre mentiroso. Veja o versículo de número 11, do mesmo capítulo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. No verso 10 ele diz, não há nenhum justo. Todo homem é mentiroso. Percebe onde Paulo nos coloca? Ele nos coloca no pó. Paulo diz, vocês são isso aqui. Vocês não são nada. Vocês são pecadores terríveis. Vocês são pessoas debaixo da condenação. Vocês são pessoas inimigas de Deus. E não há nada que vocês possam fazer, nem a prática da verdadeira religião judaica, seguindo os mandamentos dela, pode salvar vocês sem a graça. Nada pode salvar vocês sem a graça. Qualquer esforço humano em termos de religião sem a graça é vão. Aí você pode perguntar, mas como é que pode ser isso? E Deus não vai receber a devoção humana? Paulo vai responder isso em detalhes no capítulo 9. Ele vai dizer, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Por isso que aqui, quando ele diz, de maneira nenhuma, ele não está dizendo que todo judeu vai ser salvo, independente de crer ou não. Porque a partir do capítulo 9 até o capítulo 11, ele vai dizer que Deus escolheu uns para salvar. Isso é um fato posto em Romanos, a partir do capítulo de número 8. Deus é verdadeiro e mantém sua aliança. O homem é que quebra a aliança. Ele é mentiroso. Isso quer dizer que Deus salvará os judeus. Mas entendamos que quando Paulo está falando aqui, Deus salvará os judeus, ele está falando de modo geral. Entendamos a linguagem, a construção da linguagem de Paulo. Deus salvará os judeus, Paulo está dizendo. Mas é como se eu dissesse, Deus salvará brasileiros. Mas o ponto é, Deus salvará todos os brasileiros, indistintamente? Ou Deus salvará os africanos? Mas Deus salvará todos os africanos, indistintamente? Não. Deus salvará aqueles que ele designou para a salvação. É essa linguagem que Paulo está usando aqui. Então, a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus. Acentua a justiça de Deus. Ele diz isso no verso seguinte, no verso 5º. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como alguém que está entre os homens. A ideia de falo como homem aqui é essa, viu? Falo como alguém que está entre os homens, que é também homem. Quando ele diz aqui, falo como homem, não está dizendo que ele não está sendo inspirado, não é isso. Né? Alguns de má fé, porque até estudam, pegam um texto como esse e afirmam que há trechos na Bíblia que não são inspirados, e Paulo reconhece isso. Quando ele diz, falo como homem, ele não está dizendo, nesse quesito, eu falo como alguém não inspirado. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, falo como alguém que está na atmosfera humana. Aí, por que ele está dizendo isso? Observe. Se a nossa injustiça, verso 5, traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto em aplicar sua ira? Se eu sei que eu sou injusto e eu peco contra Deus, e isso acentua de que eu sou pecador e de que Deus é justo, então não é justo que ele se ire contra mim e me julgue? É isso que Paulo está dizendo. E ele diz, e eu sou humano também, e eu sei que eu sou injusto também. E isso promove a santidade justa de Deus, que atrai sobre o pecador justiça e julgamento, se não há graça. Na verdade, a ira de Deus, o juízo de Deus, é direcionado a todo o pecado.
E o que é que acontece na salvação do pecador? Essa ira não é direcionada para ele, para aquele que é salvo. É direcionado para Cristo, o Salvador. E Cristo absorve toda a ira de Deus para salvar o pecador dos seus pecados. A salvação não é apenas Deus livrar você do inferno. Não é só isso. A salvação não é apenas Deus levar você para o céu. Não é só isso. A salvação é Deus livrar você da ira justa dele. É ele dizer: eu não vou direcionar a você toda a minha ira santa de justiça. Eu vou direcionar o meu filho. Você entende o que é o amor de Deus agora pelo pecador? A ira que você é digno de receber, eu vou colocar sobre o meu filho, que é santo. Você entende agora o que é o amor de Deus? Não estamos falando aqui de um amor latino-americano ou de uma novela mexicana. Nós estamos falando da maior expressão de amor que alguém possa emitir. Cristo morreu no lugar de pecadores, recebendo a ira de Deus. E essa ira foi desviada de você. E como é que a gente ainda diz: será que ele me ama? Será que Deus me ama? Você pergunta: será que Deus me ama? Porque ele não te deu o que você queria. Porque ele não te deu um brinquedinho que você queria. Porque ele não fez algo que você desejava. Ou porque você foi maltratado por alguém, aí você questiona se Deus lhe ama. Porque na sua cabeça é assim: se alguém me maltratou, então isso quer dizer que Deus deixou. E cadê o amor de Deus? Criatura, olhe para o Evangelho. O filho dele foi maltratado, ninguém sofreu mais do que ele. E será que é possível questionar o amor do seu pai pelo seu filho, que morre na cruz? Nenhum sofrimento que você vinha passar nessa vida se compara ao que Jesus passou para salvar pecadores. E o pai não deixou de amar o filho. Impôs sobre ele uma carga de justiça, de julgamento e de ira, por amor a você. Agora, ele é tão misericordioso, compassivo e assaz benigno, que ele não leva em conta as bobagens que a gente fala. E os questionamentos que a gente levanta. Ainda bem que tudo depende dele. Ainda bem que tudo provém dele. Ainda bem que é tudo para a glória dele. Para a honra do nome dele. Porque mesmo sendo salvos, continuamos indignos. E ele continua emitindo sobre nós graça, bondade, misericórdia. Vamos para algumas aplicações aqui. Mesmo tendo os judeus as cerimônias, o culto judaico em alta conta, a maior bênção que eles possuíam, a maior vantagem que eles tinham, era a revelação de Deus, a palavra de Deus. E aqui nós aprendemos algo: a não nos orgulharmos da religião. A glória, coloque glória entre aspas aí, a glória desta igreja, só existirá enquanto a revelação for o centro de sua existência. Enquanto a Escritura for central na vida da igreja. Não adianta pompa no culto, não adianta conforto, luxo, vantagens, estética de nenhuma ordem, se a palavra de Deus não é o centro. A maior bênção que a comunidade da fé, a igreja, tem é a palavra de Deus. Se não há, irmãos, se alguém está numa igreja que não há a palavra no centro, eu digo sem medo de errar, e não estou sendo antiético, saia de lá. Se a palavra é desonrada, uma coisa é a palavra ser ensinada com limitação,
mas com fidelidade. Outra coisa é a palavra ser desonrada. Ou ela não existir naquele lugar. É outra coisa. Há igrejas fiéis, mas com pregadores limitados. Mas são fiéis. Porque não depende da eloquência e da erudição do pregador. Depende de Deus e de sua palavra. Mas se a palavra é desonrada, se ela não é ensinada, se ela é violada, se Deus não é o centro da vida da igreja e a sua palavra não rege a igreja, o que é que um crente verdadeiro está fazendo num lugar desse? Está desonrando a Deus, irmãos. Está desonrando a Deus. A glória da religião está na fidelidade à revelação de Deus, à mensagem de Deus. Se nós substituirmos isso, nós abandonamos a Deus e a sua palavra. Aqui nós aprendemos também, nesses primeiros versículos, que Deus usou os judeus. Jesus é um judeu. Foi um judeu que morreu para nos salvar. Então não é admissível, na minha perspectiva, não é admissível nenhuma posição por parte dos cristãos que manifeste antissemitismo, que manifeste ódio aos judeus. Cristãos já pecaram quanto a isso no passado, usando o argumento de que foram os judeus que mataram Jesus. Mas Paulo está dizendo aqui que sim, que eles têm vantagem, sim, que eles têm utilidade, sim, que Deus deu os oráculos aos judeus. Nós devemos amar o povo judeu. Agora aqui vai outra recomendação. Amar os judeus não significa idolatrar Israel. Tem crente congregacional que vai para o Rio Jordão ser batizado. De novo. Não, porque eu quero ter essa emoção. A água do Rio Jordão não é mais santa, não, do que a água que você foi batizado ou batizado em Caruaru, não. Porque eu quero tocar no muro das lamentações. Eu quero botar minhas mãos no muro das lamentações. Eu quero botar o meu pedido de oração dobradinho assim, lá no muro das lamentações. Eu quero ouvir o judeu orando em hebraico no meu ouvido, porque é uma sensação tão maravilhosa de santidade. Deus fala todas as línguas. Deus não é hebraico. Deus não é hebreu. Deus não é judeu. Deus é Deus. Também não é brasileiro, ele não é norte-americano, não é australiano. Deus é Deus. Você pode viajar para Israel, vá na paz, tire foto. Manda para mim, ó, pastor, essa parte aqui como é bonito. Agora, a nação não deve ser idolatrada. Idolatrada. Uma vez um irmão me perguntou assim, pastor, você queria ir primeiro em Genebra ou em Jerusalém? Eu disse em Genebra, falei, misericórdia, homem de Deus. Como é que você pode pensar um negócio desse? Você tem que ir na Terra Santa, pisar onde Jesus pisou. E você tem que tocar o que ele tocou. Como é que eu sei que ele tocou aquilo em algum lugar? Que é uma discussão tão grande se o túmulo era ali mesmo. Visitar a terra é uma grande bênção. Se quiser ir lá, vá. Israel é maravilhoso, né? Tem várias coisas a aprender em Israel. De toda sorte, de economia, de história, de teologia, de arte, de tudo. De tecnologia, né? E a nação de Israel é extremamente avançada em vários aspectos. E um exemplo, e eu acho que isso é fruto da aliança com Abraão. Há muitas bênçãos de Deus naquela terra, e eu reconheço isso. Mas os cristãos não devem idolatrar Israel, como também não devem odiar Israel. Amém, meus irmãos? Vamos para o versículo 7. A parte final do nosso texto. Vamos ler do 6, o 6, o 7 e o 8. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Ele está ainda trabalhando esse argumento.
do justo julgamento de Deus. Então, no verso 7 ele diz: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Observe o que Paulo está tratando aqui. Bom, se eu sou pecador, e isso acentua a justiça de Deus, a verdade de Deus, promove a glória de Deus, por que eu sou condenado como pecador? A ideia é, se eu estou fazendo um bem para a glória de Deus, por que eu sou condenado? Então a conclusão disso é, quanto mais eu peco, mais Deus vai ser glorificado por sua graça. Essa é a posição do antinomianista, que é aquele que é contra a lei. Eu não preciso da lei. Paulo vai refutar isso detalhadamente no capítulo 6, né? Quando ele diz, a máxima ali, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele vai dizer, não é porque a graça superabundou que isso me dá permissão para viver em pecado. Então, no domingo passado, nós aprendemos que não devemos ser legalistas. Mas hoje nós aprendemos aqui que não devemos ser antinomianos. Não devemos achar que a lei foi abandonada, rechaçada por Deus, desprezada por Deus e que ela não tem validade para a igreja. Quando nós falamos de termos de lei cerimonial, lei civil, nós percebemos que isso não aparece no Novo Testamento com tanta evidência como no Antigo. Mas quando nós falamos de lei moral, que é o centro da lei, todos os 10 mandamentos são, de novo, afirmados no Novo Testamento. Todos eles. Então é através desta lei que vivemos. É a lei moral de Deus. E esses mandamentos devem ser guardados. Então, Paulo está dizendo aqui, aqueles que dizem, que nós estamos dizendo, que para experimentarmos a graça devemos viver em pecado, nós não estamos dizendo isso. Devemos praticar males, como ele diz no verso 8. Praticar males para que venham bens. Paulo diz, estes que dizem isso de nós, a condenação deles é certa. Porque não dizemos isso. E quem vive dessa forma é digno de condenação também. O que aprendemos, meus irmãos? Vamos a algumas lições aqui com um importante teólogo do século XX, chamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer escreveu um livro importante, e eu recomendo a leitura desse livro para os irmãos. Discipulado. Anote aí. Discipulado. Esse é um livro muito importante que Bonhoeffer trabalha o conceito de graça barata e graça preciosa. O que é a graça barata na teologia de Bonhoeffer? É isso. O antinomianismo. Se Deus me alcança com graça, eu não devo emitir nenhum tipo de esforço para viver uma vida de santidade, porque eu já tenho graça. A salvação é pela graça. Então não há nada que eu possa fazer para ter uma vida de santidade. Há uma confusão aí. A salvação é pela graça, mas o discipulado tem um custo. Você precisa lutar para ser discípulo, para se manter no caminho. Não estamos falando aqui no sentido de manter no caminho da possibilidade de perca de salvação, não é isso. Mas se manter no caminho de forma santa. E isso é graça preciosa. É quando eu luto por santidade. Quando eu luto para servir a Deus, honrando ao Senhor com a minha vida, com a minha forma de viver. Não só com um discurso moral correto, mas com a vida que está em harmonia com isso que eu estou dizendo. E tem o outro lado também. Aquele que diz, eu não falo nada porque eu estou errado. E vive a vida toda errado. E sem falar nada e sem viver certo. Você deve corrigir-se. Porque embora suas obras não lhe salvem, elas declaram que está no seu coração. Se você ama a Deus ou não. O crente que conhece o seu Salvador não fica confortável com o pecado. Ele precisa sair daquela situação. Porque ele sabe que aquilo desagrada ao seu Deus. Sabe que aquilo desagrada ao seu Senhor. Você tem se acomodado no pecado?
Você tem se acostumado com seus vícios. Você tem invocado a graça como justificadora da sua irresponsabilidade em buscar santidade. Você é um daqueles que diz assim: no dia que Deus quiser que eu deixe, eu deixo. Você diz isso? No dia que Deus determinou, eu deixo. Você está abandonando a sua responsabilidade. Você deve lutar por santidade. Você deve lutar por realizar a vontade de Deus. Você, sendo crente, já tem o Espírito Santo de Deus. Já tem o poder necessário dentro de você para agradar a Deus. E isso é reabastecido com a leitura das Escrituras, com a oração, com a vida na igreja, com a vida de comunhão. Você deve abandonar o seu pecado, porque isso vai de encontro ao Evangelho da graça de Deus e você ofende a Deus. Não abandone o princípio de que Deus estabeleceu a forma que você deve viver. E não abrace uma falsa verdade estabelecida por você mesmo. Às vezes os crentes criam parâmetros para si mesmos. Parâmetros. Vamos lá, alguns exemplos. O crente se disciplina, ele se autodisciplina. Então ele resolve não tomar a ceia. Porque eu não estou bem, não vou tomar não. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano. E ele se autodisciplinando. Achando que está correto. E muitas vezes não está. Eu já vi gente se autodisciplinando porque o filho fez raiva antes de ir para o culto. Não vou tomar ceia. Menino me fez uma raiva tão grande, pastor, de casa para a igreja, que eu não tenho condição de tomar ceia. Meu coração está cheio de pecado. Se os meninos forem pequenos, é normal que durante os primeiros anos, todo domingo, você sinta isso. Aí vai fazer como? Agora, se a igreja leva a palavra de Deus para a sua aplicação correta, e se os ofícios da igreja percebem que aquele crente está há muito tempo sem participar do sacramento, o que é que os presbíteros fazem? Vem cá, a benção. O que é que está acontecendo contigo? Por que você não está comungando? O que é que houve? Porque se você não está com condição de estar em comunhão com a igreja, na ceia, você precisa de uma disciplina da igreja. Não sua, da igreja. Porque é a igreja que faz isso. E o crente começa a criar uma lei para si mesmo. Uma lei para si mesmo. E começa a estabelecer parâmetros que não condizem com as escrituras para si mesmo. E não condizem com a igreja para si mesmo. Então ele teve uma tristeza. Eu não vou para a igreja hoje não. Estou muito triste. Como é que eu vou adorar a Deus? Triste. Quer que eu dê exemplos? Vários exemplos nas escrituras. Não, porque essa semana foi muito difícil para mim, pastor. Você não sabe. Foi tanta luta. Quando chegou no domingo, eu disse, meu Deus, eu nem consigo ir para a igreja. Está reverso isso aí, meu irmão. Está reverso na tua cabeça. Tu tá andando de marcha ré. Aqui é onde você vem para o que os puritanos chamavam de feira da alma. Aqui é onde você vai ser nutrido, abastecido. Mesmo que você não se sinta assim. Mas é aqui que Deus fortalecerá você, porque a vida da igreja é um meio de graça para os cristãos. Pare de ficar criando leis para você mesmo. Pare de ficar criando contextos que impeçam a você de servir a Deus melhor. Eu me chateei com alguém, então eu só vou quando o meu coração estiver bem. Se você não vier, você não vai ficar bem nunca. Você não vai ficar bem nunca. Eu nunca vi alguém ficar bem com o outro sem resolver a coisa, como Jesus ensinou. Jesus disse, vá teu irmão, tu e ele só. Não, quando isso aqui passar, aí eu vou. Vai passar quando? Quando é que vai passar? Não vai passar nunca. Você está indo por caminhos errados. Você está criando leis e rejeitando a lei de Deus.
Observe a lei de Deus. O que é que a lei de Deus me diz? E se a lei de Deus, observe o que eu vou dizer, se a lei de Deus vier me incomodar profundamente em relação a alguma atitude que eu devo tomar, eu devo me submeter a ela. Ainda que seja desconfortável para mim, constrangedor para mim, ainda que seja triste para mim, eu tenho que fazer o que ela diz. Deus disse, e eu tenho que fazer. Não tenho como ir contra isso. Deus disse, eu tenho que me submeter. Você tem se submetido? Ou tem relutado contra Deus? A graça tem sido barata para você ou tem sido preciosa? Você acha que caminhar com Cristo não tem um valor, não tem um custo? Você acha que não vai ser difícil? Você acha que você não vai ter que andar a segunda milha muitas vezes com alguém? Você acha que você não vai ter dificuldades? Tem crente que começa a viver uma vida tão ilusória e começa a criar várias utopias na sua cabeça, achando que isso é uma vida cristã e não é. Não, eu vou me separar porque não dá mais não, porque é muito difícil o casamento. Você sabe o que é que Deus diz sobre isso? Você sabe o que é que Deus diz sobre isso? Você acha que um casamento é o quê? É um conto de fadas, é? Você acha que é sempre o quê? É um buquê de rosa em cima da cama? É uma cama cheia de pétalas? Uma sugestão. Você acha que não tem dificuldades, não tem aperto, não tem discordância? Tem. E é aí que Deus diz, fique casado. Honre o meu nome. Ame o seu cônjuge. Quem disse que sempre será fácil? Você acha que porque os seus filhos estão afastados do evangelho da graça, Deus não está agindo com bondade sobre eles e sobre você? Ele está, sempre está. Deus é bondoso com o seu povo sempre, aconteça o que acontecer. Circunstâncias podem tentar nos convencer de que Deus não está olhando por nós. É mentira, irmãos. Deus está sempre velando por nós. O seu coração pode até lhe seduzir a pensar, a não orar mais por esses familiares, a não orar mais por esses filhos, enquanto a Escritura diz, ore, peça, bata, busque. Porque a resposta pertence ao Senhor. Não crie leis para você mesmo. Olhe para o que Jesus está dizendo. Talvez você pense em desistir porque está sofrendo. Olha o que Jesus disse. Vamos para Mateus capítulo 5. Esta é uma passagem muito importante, principalmente em relação à aplicação da lei. Mateus 5, versículo de número 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Você está sob opressão, sob dificuldade, sob aperto. Você está sob a autoridade de uma pessoa arrogante e orgulhosa sobre você. Você acha que você não aguenta mais, você vai explodir. Jesus diz, você é feliz e seja humilde de espírito. Porque Cristo esteve debaixo dos piores algozes. Dos piores algozes. Dos piores sofrimentos. E ele foi sempre e é humilde de espírito. Verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Choro aqui, ao que tudo indica, é pelos próprios pecados. Chore pelos seus pecados e você receberá consolação. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso aqui não é tranquilo. Muito diferente. Conhece aquela pessoa tranquilona, nada abala, não é? Não é isso aqui. Manso é aquela pessoa forte que aprende a ter domínio de si e da sua força. Diante de vários momentos difíceis, dificuldades e oposições. Bem-aventurados os mansos. Você é feliz quando tem mansidão. Jesus continua dizendo aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justiça aqui é santidade, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você está numa situação complexa de agitação, de discussões, de problemas. O que é que Jesus diz a você? Pacifique. E você é bem-aventurado quando faz isso. Promova a paz, não promova a guerra. Amenize e seja um agente para isso. Em vez de você ficar o tempo todo dizendo que não aguenta mais, de explodir, de gritar, de dar tapa na porta, de dar murro na parede, de meter a cabeça na quina da porta, você não vai fazer isso, não é só uma metáfora. Todo esse estresse da sua vida, em vez de você dizer isso, você deve olhar para isso e dizer, Senhor, eu tenho que ser um pacificador, eu tenho que ser manso, eu tenho que ser humilde, me ajude, porque é assim que a tua palavra me ensina. E eu vou me esforçar para ser assim. Pare de ficar dizendo, eu não aguento mais não. Que você vai ter que aguentar. Já notou que não adianta dizer não aguento mais não? Já notou? Eu não aguento mais não. Aí aconteceu o quê? Nada, a coisa continua acontecendo. Né? Só foi o que a gente disse mesmo aqui, só para desabafar. Mas a coisa continua acontecendo. Eu não aguento mais não esse menino desobediente, não. Ele continua desobediente do mesmo jeito. Eu não aguento mais esse calor, o calor passa. A não ser que você vá para um ar-condicionado. Né? Eu não aguento mais a chuva continua, a menos que ela pare. Então, há coisas que nós não conseguimos deter. E o que é que Deus nos ensina? Aprenda a viver em toda e qualquer circunstância segundo a minha vontade. Em toda e qualquer circunstância segundo a minha vontade. Às vezes, irmãos, quando a gente olha para o que Jesus está ensinando aqui, e a gente olha para os nossos contextos específicos, né? A gente aprende que muitas vezes a gente quer que outras partes mudem, não a gente mude. Porque quando a gente vê a parte errada, muito errada, a gente quer consertá-la. Mas mesmo não estando errados na situação, o Senhor pode requerer de nós. Aprenda a lidar com isso da forma bíblica. Mesmo que o erro esteja na outra parte. Mesmo que você esteja sendo ofendido. Lide de forma bíblica. Quando Jesus nos ensina que quando nós somos ofendidos, nós temos que perdoar. Qual é o curso natural da vida? Não, eu quero justiça, né? Eu quero justiça. Eu quero que a coisa mude. Eu quero que se diga e se mostre a verdade. Um professor meu disse, certa vez, o ofensor é um instrumento de Deus para a minha vida. Para que eu aplique o evangelho de Deus ao meu coração. Porque quando me ofende, eu tenho que perdoar. Eu não crio leis para mim mesmo. Eu observo as leis de Deus. No início do meu ministério, eu acho que era primeiro, segundo ano de pastorado, eu tinha alguns opositores na igreja que eu pastoreava. Pessoas que me disseram claramente que só voltariam para a igreja depois que eu saísse. Sentavam ao fundo da igreja e gargalhavam enquanto eu pregava. Isso se deu durante muitos meses. Muitos meses. O culto acabava, eu ia para a porta apertar a mão dos irmãos. Essas pessoas saíam pela lateral para não falar comigo. Elas não me recebiam nas suas casas. E a frase era clara: a gente quer que você vá embora. O que a gente puder fazer para você ir embora, a gente vai fazer. Saí de férias depois do primeiro ano. E então chegou uma história na igreja de que eu tinha feito um casamento gay. Eu estava de férias. Aquilo foi um alvoroço no meio da igreja. E eu tinha acabado de pregar Romanos 1 para a igreja. Antes de sair de férias. Aquilo foi um alvoroço. O que o pastor prega é falso, é mentira. Eu fui informado, estava de férias, eu não voltei. Eu voltei quando as férias acabaram.
Mas eu queria ter voltado. Porque você fica com a ânsia de se justificar, de dizer a verdade. E quando eu voltei, eu reuni a igreja numa assembleia e disse: irmãos, vocês sabem o que eu tenho pregado aqui. Vocês sabem como eu tenho conduzido a igreja até aqui. Eu preguei para vocês sobre isso. Isso não aconteceu. O que se deu foi um outro fato. Ao contrário disso. De um grupo de irmãos, essa igreja que eu estava era ligada à igreja de Casa Amarela, era uma espécie de congregação, mas tinha sua independência. Havia uma ligação fraternal ali, mas ela se mantinha completamente. Como tinha essa ligação, eu estava muito ligado à igreja de Casa Amarela. Houve um fato em que um grupo de irmãos da igreja, membros, foram para um casamento gay. Tiraram fotos. Colocaram nas legendas: Deus abençoe o amor de vocês. Que Deus multiplique. E por aí vai. Eu não controlo a vida de ninguém. Cada um vá para onde quiser. Agora, como cristãos, temos responsabilidades com a igreja e com o evangelho. O caso foi levado para a Assembleia, como toda boa igreja congregacional. E este grupo foi disciplinado. E eu fui um dos que falaram para a igreja, justificando a posição dos pastores sobre o caso. E a igreja votou. Isso foi o que aconteceu. E eu contei isso para a minha igreja. Eu disse: agora, irmãos, se a ofensa tivesse vindo diretamente a mim e não tivesse chegado a vocês, eu não me defenderia. Eu deixaria Deus me defender. Mas como envolve o rebanho, a igreja, e eu sei que isso perturbou vocês, eu preciso dizer a verdade a vocês. Se eu disser a vocês que meu coração não estava com raiva, eu estou mentindo. Eu não sabia nem como orar. Eu evitava orar por isso, vocês acreditam? Porque se eu fosse orar, eu ia dizer: Senhor, julgue. Eu vou até evitar as palavras aqui, porque depois de André Valadão você não pode falar muita coisa. Senhor, julgue. Essa é a minha tendência. Senhor, faça justiça. Veja, Senhor, o que fizeram comigo. Essa era a minha inclinação. Então o que eu fazia? Eu não orava. Eu não orava. Até que o Senhor começou a trabalhar profundamente comigo. Profundamente comigo. Você tem que ligar para o seu ofensor. Você tem que ligar para ele. E você não vai confrontar ele. Você tem que falar com ele. E aí, certo dia, na época eu não tinha carro, eu estava saindo do bairro da igreja, eu morava bem perto da igreja, eu estava indo para o ponto do ônibus, e aí o cabeça da situação encostou o carro no meu lado. Bom dia, reverendo. Eu olhei, eu disse: meu Jesus. Bom dia, servo de Deus. Tá indo para onde? Estou indo para o centro do Recife. Bora, ele dá uma carona. Acho que eram uns 40 minutos. Agora deu uma gastura, meu irmão, assim subindo assim. Bora. Tudo em paz com os senhores, tudo em paz, meu irmão. E a igreja tá bem? Eu disse: tá bem. Ele não estava mais no contexto da igreja. A igreja está bem. Mas, rapaz, aconteceu um fato, eu soube que, né? Mancharam aí o seu nome. Eu disse: foi, meu irmão. Inclusive, eu sei que você está envolvido. Eu não sei, você está envolvido. Como é que o senhor sabe? Você quer que eu mostre?
Você quer que eu mostre? Eu mostro. E aí ele se calou. Mas eu tenho que dizer uma coisa a você. Que Deus te abençoe. Sirva a Deus com fidelidade, meu irmão. Eu não tenho nenhum desejo que nenhum mal aconteça com você. Eu só preciso lhe dizer que a verdade sempre vencerá. Só. Eu não tenho disposição de ficar me defendendo. Porque se um pastor for responder todas as críticas que ele recebe, ele nem respira. Spurgeon dizia, sabiamente, que um ministro tem que ser cego de um olho e surdo de um ouvido. Tem que ser meio moco, tem que ser meio cego. Para que ele consiga pastorear o rebanho de Deus. E quando aquele irmão me deixou naquele lugar que eu desci do carro, eu não sei se minha pressão estava alta ou baixa, eu sei que estava desmantelada naquele dia. Eu senti paz. Porque de acordo com a minha lei de Lampião, a história ia ser outra. Se fosse com a minha lei, eu vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa agora. Agora o cabo vai ver quem é macho. Mas não vai ficar assim mesmo, não. Não vai ficar, não. Agora ele vai ver quem tem sangue nos olhos e faca na caveira. Aí o senhor disse, não, Senhor. Abandone a vingança. E eu digo a você hoje, viu? Abandone a vingança. Amém, meus irmãos? Abandone a vingança. Abandone qualquer plano de prejudicar alguém que lhe prejudicou. Não crie suas leis. Siga as leis de Deus. A lei do amor. A lei do amor. Quando você decidir obedecer a Deus, seguindo a lei do amor, você será liberto de muitas coisas. Porque quando a gente vai guardando ofensa, a gente vai morrendo, né? A gente vai secando. A gente vai desnutrindo espiritualmente. A gente vai respirando e transpirando amargura, irmãos. A gente só pensa nisso. A gente só conversa isso. Já percebeu que a pessoa magoada procura uma oportunidade para falar da mágoa? Tá falando do jogo do Palmeiras, ela vai e coloca um negócio lá no meio. Tá falando de um suco de maracujá, ela bota um negócio lá no meio. Onde tiver uma oportunidade, a pessoa não sabe o que é que aconteceu, a gente precisa conversar. Preciso lhe dizer, olha, cada um, você, né? Veja aí e tal, né? Abandone isso. O que Paulo está nos ensinando é que ninguém pode ser salvo pela guarda da lei, mas uma vez salvos, nos dedicaremos a obedecer o que Deus disse. Deus é o Deus da salvação, meus irmãos. E sua graça triunfa contra todo pecado. Mas toda desobediência a Deus será terminantemente julgada. Toda desobediência a Deus será terminantemente julgada. Para aqueles que creram, sua desobediência já foi julgada. Cristo foi julgado em seu lugar. Para aqueles que não creram, sua desobediência pode ser julgada na eternidade, onde você receberá toda a ira de Deus. Não haverá mais nenhuma oportunidade. Creia hoje. Creia com seu coração, confesse com sua boca que Jesus é Senhor de sua vida. Você não pode se salvar. Você não pode fazer nada para transformar o seu coração. Nada, nem terapia, nem mudar a alimentação, nem ir para academia, nada. Nem ir para o Pilates. Nada disso pode mudar a sua alma. Somente Deus pode mudar a sua alma. O comunismo diz que pode transformar a vida das pessoas, tirando as pessoas da miséria.
Isso nunca aconteceu. Mas somente Jesus pode mudar o interior de alguém. Qualquer sistema social pode mudar até o exterior. Pode mudar até a forma de alguém vestir, de alguém falar, de alguém se portar diante da sociedade. Mas nenhum sistema filosófico, social, psicológico desse mundo pode mudar o coração de alguém. Só Deus pode por meio de Jesus Cristo. Não tem outro caminho para isso. Eu digo a você então nessa noite que ainda não creu em Cristo como seu Salvador. Sua desobediência será julgada. Recebendo Cristo como Salvador de sua vida, crendo em Cristo como seu único e suficiente Salvador, você então será livre da ira de Deus. O que é a salvação? É sermos salvos da ira de Deus, irmãos. Do juízo, da justiça de Deus. Guarde isso no seu coração. Vamos orar? Senhor, eu quero orar por minha congregação. Este é o povo que o Senhor confiou às minhas mãos para pastorear, para pregar, para ensinar a tua palavra. E esta é a maior missão que o Senhor me deu, de ensinar ao teu povo a tua palavra e aplicá-la em todo e qualquer contexto na vida da igreja. Mas o Senhor sabe da minha limitação como pregador e como pastor. Eu não posso transformar corações. Somente o Senhor pode pegar a palavra pregada e aplicar às profundezas da alma, arrancar as raízes pecaminosas, santificar as afeições, clarificar a visão espiritual dos crentes. Eu te peço por nossa igreja, para que tenhamos uma consciência cada dia mais profunda da importância da fidelidade ao Senhor. Que nós amemos a igreja, Senhor, que nós amemos o que a igreja pode nos oferecer, as programações, as pessoas, os relacionamentos. Mas antes disso, que nós amemos tudo isso por causa do que o Senhor fez conosco, por causa da salvação, e que isso seja uma consequência, como disse Paulo aos Tessalonicenses, que o amor abnegado seja uma consequência da viva esperança. E porque nós cremos em Cristo, nós vivemos fraternalmente como igreja, uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja que cresce para a glória do teu nome. Os nossos corações são falhos, são pecadores, Senhor. Em nós há tantas coisas ainda a tratar. Há tantas coisas precisando de transformação na nossa alma. Nós reconhecemos diante do Senhor. Nós temos pecados que não conseguimos abandonar. Nós temos falta de confiança, certas incredulidades. Nós temos certas negligências na vida espiritual. Meu Deus, nós temos consciência de todos os nossos pecados, basicamente. E se há algum que é oculto, Senhor, a nós, como disse o salmista, mostra-nos. Mostra-nos, revela-nos. Precisamos do Senhor. Não permita que rejeitemos a tua palavra, Senhor. Não permita que viremos as costas aos oráculos de Deus para o seu povo. Não permita que nos ensoberbeçamos com certos rótulos religiosos, mas estarmos afastados da fidelidade ao Senhor. Não permita que a nossa mente se desvie da verdade, de que tu és um Deus justo, que se ira contra o pecado. E também és um Deus que salva e que redime o homem do seu pecado. Que salva o homem da tua própria ira e da perdição eterna. Se aqui há pessoas, Senhor, que não conhecem o Evangelho da graça nessa noite, transforma seus corações. Salva-os. Muda-os. Atrai-os a ti, Senhor. Que eles sejam constrangidos pela tua palavra somente, a crerem no Evangelho. Eu te peço pelos idosos de nossa igreja, ajuda-os. Te peço pelos enfermos de nossa igreja, te peço pela nossa irmã Édria, por sua saúde. Senhor,
traga restauração total. Nós te louvamos pelo quadro de melhora que tem aparecido. Nós estamos felizes e gratos, Senhor, por isso. Estamos orando por nossa irmã, pedindo que o Senhor estenda suas mãos e Édria possa estar o quanto antes no nosso meio novamente. Nossos olhos e nosso coração deseja mais uma vez estar com nossa irmã na tua casa. Te peço pela nossa irmã Maria, pela diaconisa Marlene, pela saúde delas, pela neta da nossa irmã Marlene, que o Senhor coloque suas mãos, que o Senhor proteja e ajude aquela criança, que o Senhor restaure sua saúde completamente. Tu és o Deus de toda a saúde, tu és o Criador de todas as coisas. Nós pedimos pelos jovens, guarda-os, Senhor, firma-os na fé, aquece seus corações, desvia-os, Senhor, das paixões da mocidade. Te peço, Senhor, pelos jovens solteiros que têm orado a Ti pedindo casamento, que o Senhor providencie isso para eles. Que eles saibam criteriosamente observar o que a Tua palavra ensina e possam, de fato, contrair núpcias abençoadas pelo Senhor, com pessoas tementes ao Senhor. Livra-os, Senhor, de relacionamentos mistos. Livra-os, Senhor, da infidelidade a Ti. Eu te peço, Senhor, por nossas crianças. Te peço por esta semana especial para elas, na nossa EBF, que elas sejam muito abençoadas, que crianças também ouçam o Evangelho, sejam evangelizadas, conheçam a verdade do Senhor. Eu te peço pelas famílias de nossa igreja. Fortalece os casamentos, fortalece, Senhor, a relação entre pais e filhos, relações quebradas, feridas. Te peço que o Senhor restaure elas, que haja amor no nosso meio, que haja harmonia em nossos lares. O Senhor conhece todas as particularidades e tensões familiares. O Senhor sabe de tudo. O Senhor pode tudo. Nós, em alguns momentos, só podemos orar, Senhor. Não temos muito a fazer. Mas sabemos que a oração é o veículo pelo qual o Senhor determinou que sua vontade seja manifesta. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, Caruaru. Abençoa, Senhor, os poderes que regem essa cidade, os vereadores, a prefeitura, todos que estão em cargos importantes na gestão dessa cidade, que estejam empenhados a fazer o bem para o povo e não o mal, que haja prosperidade em Caruaru. Abençoe o comércio dessa cidade, Senhor. Abençoe o sistema de saúde, a educação, que haja crescimento nesses aspectos, que Caruaru desfrute também de muita prosperidade espiritual, que teu evangelho, o evangelho verdadeiro, seja pregado e espalhado nessa cidade. Que pregadores sejam levantados por ti para honrar o teu nome, que congregações nasçam para honrar o teu nome e que teu nome seja honrado no meio do teu povo na cidade de Caruaru. Tem misericórdia de nosso estado, a governadora desse estado, que o Senhor dê a ela sabedoria, que o Senhor dê a ela direcionamento para melhor gerir os recursos federais que chegam para o estado, Senhor, e que este estado seja também uma bênção para todos. Tem misericórdia daqueles que estão em estado de pobreza, daqueles que estão em estado de miséria no nosso estado. Tem misericórdia daqueles que vivem em situações vulneráveis, moradores de rua, pessoas que estão abandonadas em hospitais, os doentes, os enfermos. Tem misericórdia, Senhor, de pessoas que estão sofrendo. Tem misericórdia de idosos que estão abandonados em abrigos, sofrendo também com a solidão. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Tem misericórdia do nosso país. Abençoa o nosso país. Obrigado por toda a riqueza que tu tem dado a esta nação. Obrigado pela liberdade que temos em pregar o Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com sustento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado muito em nosso país e nós amamos nossa pátria, amamos nossa terra. Dá-nos força, Senhor, para abençoarmos nossa nação com a vida cristã que temos, com o ministério que o Senhor nos confiou, com a missão de evangelizar, Senhor, também os povos na nossa nação. Abre portas para nós, que a nossa igreja avance na plantação de outras igrejas,
que avance nas contribuições missionárias, que a nossa igreja avance na preparação de novos obreiros, de missionários, de missionárias, de professores, de professoras, de crentes engajados em todas as áreas da sociedade para honrar o teu nome. Que a nossa igreja, nossa comunidade, seja uma comunidade bíblica, uma comunidade cheia de comunhão e uma comunidade intencional que prepara os crentes para glorificar o teu nome no mundo, enviando os crentes ao mundo para serem missionários em todo e qualquer lugar e esfera. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da tentação. Livra-nos da desonra ao teu nome. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.